Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Estatística para as Ciências da Linguagem. Continuando o vídeo anterior, a gente vai falar sobre modelos lineares com variáveis preditoras categóricas, dessa vez focando em como ajustar contrastes entre os níveis. No último vídeo a gente viu que, por padrão, R adota um dos níveis da variável preditora como um nível de referência que ele vai transformar em intercepto. A gente vai ver que há outras maneiras de brincar aí com os níveis da nossa variável e como é que isso afeta o intercepto e o slope de um modelo. Como sempre, o link para baixar os arquivos está aí na descrição do vídeo e, como sempre também, espero que vocês tenham visto os vídeos anteriores sobre regressão linear e sobre modelo linear. Então vamos começar falando um pouquinho sobre como contrastar variáveis categóricas, níveis de variáveis categóricas. A gente vai continuar usando o mesmo conjunto de dados de antes. Espero que vocês tenham esse conjunto carregado aí já. E a gente consegue ver os contrastes de uma variável usando a função contrasts, né? Então a gente tem aqui a variável categoria lá do nosso conjunto de dados, nosso subconjunto de dados, que é o splex.cat, né, de categoria. E a gente vê que o contraste entre esses dois níveis está da seguinte maneira: verbo igual a zero, nome igual a zero e verbo igual a 1. E tá vendo que está escrito verbo aqui em cima? Na verdade, o que acontece é que ele vai criar uma matriz de contrastes entre as suas variáveis aí. Isso vai ficar talvez mais claro mais adiante. Mas ele cria essa categoria chamada verbo, né, que contrasta nome e verbo em 1 e 0. Né? Na verdade, 0 e 1 aqui, né? O nome ficou com 0 e o verbo ficou com 1. Esse contraste do tipo 0, 1, que a gente viu no vídeo anterior e que ele está mostrando aqui que é o contraste adotado nessa nossa variável, a gente chama de treatment coding ou dummy coding. É o default do R, né? É o padrão. Se você não pedir para ele fazer qualquer outra coisa, é assim que ele vai organizar as suas variáveis categóricas. Dá 0 para um dos níveis, o nível de referência, né? E aí ele vai assumir, como é 0, aquilo passa a ser um intercepto, e aí um outro nível vai ser contrastado com esse intercepto, aquilo que a gente viu no vídeo anterior. Tem como fazer outros tipos de contraste. Um dos contrastes mais usados quando você tem variável categórica com dois níveis é um contraste que chama sum coding, né? Sum de soma, né? Porque na verdade o sum coding, se você somar os contrastes, você vai ter um valor igual a 0. Então aqui eu posso ajustar isso com contraste de -1 e 1. Tá? Para fazer esse ajuste, eu venho lá na minha variável categoria e eu aplico esse contr_sum, né? Que seria um contraste do tipo sum, de sum coding. 2, que é o argumento, é para falar que eu tenho dois níveis nessa variável aqui. Se por algum motivo você está mandando ele aplicar 2 numa variável que tem 3 níveis, 4 níveis, vai dar algum erro. Aqui a gente tem 2, e aí ele aplica esse contraste, e aí quando eu peço para ver agora qual que é o contraste dentro dessa variável, a gente vê que o contraste mudou. Ele criou uma categoria que é 1, né? Ele faz essa criação de uma categoria que chama 1, e que contrasta nome e verbo em 1 e -1. Tem quem use -0.05 e 0.5, tem que fazer isso manualmente, eu vou deixar um link aí na descrição com alguns materiais sobre contraste, que ensinam a fazer isso, mas por enquanto vamos deixar isso de lado, né? Vamos só entender que agora, em vez de colocar aqui nome é igual a 0 e verbo igual a 1, esse contraste está me dizendo que nome é igual a 1 e verbo é igual a -1. Para entender a implicação prática dessa mudança de contraste, vamos comparar o que a gente tinha antes com o dummy coding e o que a gente vai ter agora com o sum coding. Vocês lembram que o intercepto é o valor de y quando x é igual a 0. O valor de y quando x é igual a 0, no modelo que a gente fez no vídeo anterior, era quase 6.3, né? Porque era a média das notas de concretude de nome. Então, o que aquele modelo fez, o que aquele contraste faz, aquele contraste 0, 1 faz, na verdade, é falar que o intercepto é o seu nível nome. O intercepto
com esse contraste novo, menos 1, 1, que a gente acabou de ajustar, não é mais o nome. Ele continua sendo o valor de y quando x é igual a zero. Então ele passa a ser uma coisa que está no centro, né, no meio das dos dois níveis da variável categoria. O nome ficou em menos 1 e o verbo ficou em 1. Então o que a gente percebe aqui é que o valor de intercepto não vai mais ser 6.9, né, ou 6.3 quase. E também não vai ser 5.72, que era a média de nome. Vai ser um valor no meio, né? E se a gente quiser saber qual que é o valor que fica no meio de dois números, vai ser justamente a média daquele número, né? Qual que é o valor que fica no meio entre 1 e 2? 1,5. E entre 2 e 3? 2,5. Aqui entre 6.29 e 5.72 vai ser justamente a média desses valores, que corresponde à média de todas as notas de concretude que a gente tem nesse nosso subconjunto de dados aí com 12 palavras. Então vejam que o intercepto ele continua sendo o valor de y quando x é igual a zero, ou seja, esse valor aqui na reta que vai ser, se a gente traçar uma linha, vai ser algo bem próximo de 6, né? Um valor bem próximo de 6. A diferença agora é que o nome está codificado como menos 1, o verbo está codificado como 1. Vamos ajustar um modelo de novo, agora com um contraste novo, né, com esse contraste de soma, o sum coding, e quando eu vejo aqui, de fato, o meu intercepto é 6.01, né, que a gente tinha visto antes aqui nesse gráfico. Eu só peguei esse intercepto e joguei aqui para o meio entre as duas variáveis. E o nosso slope? Você pode pensar, o slope continua o mesmo. Se a gente voltar aqui no gráfico, a reta é exatamente a mesma. Mas quando a gente olha o valor de slope, ele é 0.285. E, na verdade, se a gente lembrar bem, era 0.57, né? Alguma coisa assim. O que acontece aqui é que o slope, ele é a mudança de y para cada unidade de x. Se você vier aqui, para eu mudar de nome para verbo, eu tenho que andar 2 unidades agora. Então esse slope não passa a ser mais a diferença entre nome e verbo, como antes, né? Quando eu tinha 0 e 1, o slope é justamente a diferença entre nome e verbo. Agora, como eu tenho menos 1 e 1, o slope vai ser essa diferença entre o nome e o intercepto, depois, né, entre o intercepto e o verbo, que aqui eu tenho uma unidade no eixo x, e aí eu ando mais outra unidade. Por isso que o valor do slope é menorzinho, né, é 0.28. Na verdade, o slope é metade do valor para o modelo com duncoding, porque a gente está aumentando a diferença numérica, né, entre nome e verbo. Por isso que tem gente que prefere usar menos 0.05 e 0,5, porque aí você mantém uma diferença de 1, tá? Não vamos aprender a fazer isso aqui, porque a gente tem várias outras coisas para tratar, mas vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada em outros tutoriais, tá? O intercepto, como eu disse, né, se a gente pegar a média de concretude, vai ser 0.006, é praticamente o intercepto que a gente tem aqui para o nosso modelo, porque afinal o intercepto passa a ficar no meio das médias entre um nível da variável e outro nível da variável. Tudo isso continua funcionando com a nossa equação? Sim, continua. Lembrando que a equação é essa aqui. A questão é que o y vai ser, o intercepto, né, vai ser o valor de y quando x é igual a zero, né, que vai ser 6.01 aqui, né, na verdade não vai ter um nível de referência, né, vai ser justamente a média para esse contraste menos 1 e 1. O slope, que é associado àquela variável 1, é 0.29. E o meu x? Bom, o meu x eu posso ter x igual a nome, e aí esse valor vai ser 1, e x igual a verbo, esse valor vai ser menos 1. Então, se eu quiser saber o valor de y, quando esse y é nome, ou seja, quando esse y é 1, é só eu colocar esses valores aqui e eu tenho
o valor de y para a categoria, para o nível nome, né, que é 6,29. Para verbo, também é a mesma coisa, 6,716 aqui, que é justamente as médias que a gente tem para nome e para verbo. Então, de novo, perceba que a gente está fazendo a mesma coisa, só que com outros contrastes. Isso pode parecer meio bobo, tá? Mas por que você está ensinando isso pra gente? Por que a gente não pode ficar com 0 ou 1, como já estava antes? Eu já tinha entendido como é que era. Quando a gente tem uma variável preditora apenas, né? Só uma variável preditora, e ela só tem 2 níveis, faz sentido ficar com aquele 0 e 1. Eu uso, né, o 0 e 1 quando eu tenho essa situação. Quando você tem 3 níveis, a coisa começa a complicar um pouquinho, vou mostrar isso daqui a pouco, e principalmente quando você tem mais de uma variável preditora, é bom que você faça isso que chama centrar variável, né, que é essa centrar variável em vez de ser 0, 1, passa a ser menos 1 e 1. Então, meu intercepto vai ficar no centro, vai ficar no meio. Por isso que a gente fala em centrar a variável usando esse tipo de contraste que se chama sum coding. E isso é muito importante quando você tem modelos com interações, né? Por exemplo, gênero e escolaridade. Vamos supor que você está medindo alguma coisa que você acha que é afetado pelo gênero do falante e pela escolaridade também, mas você acha que tem uma interação entre essas duas variáveis. Você acha que escolaridade afeta muito mais as pessoas de gênero masculino do que as de feminino e não binário, por exemplo. Você acha que tem uma interação. A gente não vai ver isso aqui, né? Em outros vídeos a gente vai falar de interações, mas se você não centrar essa variável, a sua tabela de coeficientes fica bem bagunçada, tá? Então, por isso que eu estou ensinando isso aqui, pode parecer bobo, mas centre em suas variáveis sempre que possível e principalmente informe seu contraste, né? Você tem que falar para as pessoas se o seu contraste está em 0, 1 ou em menos 1 e 1. Eu até trouxe aqui alguns exemplos de artigos publicados, tá? Esse aqui é um meu mesmo, em que eu escrevi o seguinte, né? A resposta era tal coisa, tal. A resposta era aspecto, a variável preditora era aspecto, só tinha essa variável, né? Era a única variável preditora, e foi contrastada usando treatment coding, ou dummy coding, que é o 0 a 1, né? Para comparar, para permitir uma comparação direta entre perfectivo e imperfectivo. Então eu tinha uma variável preditora que era aspecto, ela só tinha 2 níveis, perfectivo e imperfectivo, e aí eu usei o dummy coding, e como eu mostrei a minha tabela do modelo que eu ajustei, eu tive que falar para o leitor que contraste eu usei, né? Aqui tem um outro exemplo também, de outro estudo, em que eles tinham 2 variáveis e queriam ver a interação entre essas variáveis. Nesse caso, se você não centrar, fica uma bagunça a sua tabela de coeficientes. E aí eles falam, né, os preditores, foco prosódico, não sei como traduzir isso aqui, né, que tinha 2 níveis, e contexto, que também tinha 2 níveis, foram ajustadas com um sum coding, né, um contraste de soma, como 0,5 e menos 0,5. Isso que eu acabei de ensinar para vocês. Então, vejam aí que contraste vocês estão usando e sempre lembrem de reportar que contraste é esse. E se minha variável preditora tiver mais de 2 níveis? É o caso do nosso conjunto de dados completo, SPLEX, né? Vocês devem lembrar que lá tem a categoria adjetivo, nome e verbo. E aqui a gente tem a distribuição das notas de concretude para essas 3 categorias, considerando o conjunto de dados completo. A gente vê aqui que a mediana de adjetivo é maior do que das outras 2 categorias, né, dos outros 2 níveis. O nome vem logo em seguida e a nota mais baixa fica para verbos. Se a gente der uma olhadinha nas médias, tá, a gente tem que a média de concretude dos adjetivos é 4,53, nome 4,23 e verbo 3,84. Vendo aqui, a gente consegue imaginar que o adjetivo vai ser tomado como nível de referência se a gente não mudar nada no contraste, né? Porque, seguindo a ordem alfabética, o adjetivo é o primeiro. Então, quando eu contrasto nome com adjetivo, a diferença vai ser negativa, eu provavelmente vou ter um slope negativo, porque
a nota de nome é menor do que do adjetivo, e a mesma coisa para verbo. Então a gente vai ajustar o modelo, tá? Que eu chamei de modelo 3 níveis, usando esse conjunto completo. Então a gente não tem mais 2 níveis, a gente tem 3 níveis na variável preditora. Rodo o modelo, peço para ver o intercepto e os slopes, e eu vejo o seguinte: o adjetivo foi tomado como nível de referência, lembra? Ordem alfabética, né, para o R. Então é 4,53. Já consigo ver que a nota de concretude aqui dos adjetivos foi 4,53. E aí você tem uma comparação com o nome e depois uma comparação com o verbo. Para entender o que está acontecendo, vamos pedir para ver os contrastes dessa variável categoria. Tá? A gente usa lá a função de contraste e a gente vê que ela criou uma matriz. Né? Lembra que eu falei antes que você tem, na verdade, uma matriz. Uma dessas colunas chama nome e outra dessas colunas chama verbo. Veja que não tem nenhuma coluna chamada adjetivo. Por quê? Porque adjetivo é o nível de referência. Se eu tivesse, sei lá, preposição aqui embaixo, eu teria uma outra coluna chamada preposição, em que adjetivo, o valor de adjetivo também seria 0. Tá? Como é que eu sei aqui que ele está contrastando nome e adjetivo? Não é só porque está escrito nome aqui em cima, é porque o adjetivo é 0 e o nome é 1. Aí você pode falar, não, mas verbo também é 0. Sim, mas o que interessa aqui vai ser o nível de referência, que nessa matriz vai ter sempre esse valor de 0 aqui, né? E o que ele está colocando para contrastar com esse nível de referência, que nesse caso é nome. E para verbo, a gente vê que ele está contrastando verbo com adjetivo, tá? Então, se a gente voltar naquela tabela que a gente tinha antes, a gente tem exatamente o nome daquelas colunas da nossa matriz, né? Nome e verbo. E aí ele está fazendo a mesma coisa que ele já fazia antes, fazendo esses contrastes. E se eu quiser fazer todas as comparações, tá? Porque se a gente voltar aqui, eu tenho uma diferença entre nome e adjetivo, né? Ou seja, o nome tem notas de concretude a uma distância de 0,29 e o verbo de 0,68 do adjetivo. E se eu quiser comparar também verbo com nome, quiser fazer todas essas comparações, bom, você pode fazer isso meio que de cabeça, né? Se você tem um grupo A, B e C e você comparou A com B e A com C, por definição você também consegue comparar B com C. Mas você consegue fazer isso com múltiplas comparações. A gente não vai tratar disso aqui, mas múltipla comparação é quando você tem vários níveis, você quer comparar todos par a par, né? A gente chama até de comparação pareada, e ver quais são as estatísticas associadas a cada uma daquelas comparações. Tem vários pacotes que fazem isso. Um pacote que eu costumo usar é o eMINT. A gente vai falar disso só depois que falar de estatística inferencial, porque até agora a gente está só descrevendo relações entre variáveis, né? Então, é possível fazer. E se eu quiser, uma segunda pergunta, se eu quiser saber como categoria, de modo geral, afeta a concretude. Então, eu quero saber se botando categoria como uma variável preditora, como é que isso vai afetar as minhas notas de concretude. Eu consigo ver isso no summary. Se eu pedir o summary, que mostra toda a tabela da minha variável aqui, a gente vê aqui embaixo o R ao quadrado que a gente aprendeu. A gente vê que categoria afeta a concretude, explicando a variação aí dessas notas de concretude em 8%, tá? E o valor de R ao quadrado ajustado está em quase 8 também, né? 7,79. Então, eu consigo ver isso aqui. Isso para um modelo que tem uma variável só. Porque se o meu modelo tivesse 2 ou 3 variáveis preditoras, esses valores seriam sobre o modelo todo, e não só sobre uma variável específica. Se eu quiser ver uma variável específica, aí eu vou fazer um procedimento que chama comparação de modelos, que também a gente vai deixar para ver depois. Por enquanto, a gente está só tentando entender como é que funcionam os níveis e como é que funcionam os contrastes desses níveis num modelo linear. E aí a gente tem que ver também o diagnóstico desse modelo. Lembra que a gente viu aqui, bom, aqui apareceram algumas mensagens de erro, mas é porque eu estou com uma versão antiga do meu RStudio. Sempre fiquem com as versões mais atuais que vocês têm aí, dos pacotes do R, né? A gente também pode rodar
aquele pacote Digifortify, né, que tem a função autoplot, não saiu aqui, mas está no tutorial que vocês têm para acompanhar o vídeo, que faz aqueles gráficos para a gente fazer o diagnóstico de modelo. A gente consegue ver aqui que com relação à normalidade os dados seguem a normal, e com relação àquela questão da homocistaticidade, né, que a gente tinha que ter uma variação homogênea aqui em torno desse eixo, desse valor de zero dos resíduos. A gente não tem aqueles dados todos espalhados, porque na verdade o nosso modelo está prevendo só 3 valores, né, um para adjetivo, um para verbo e um para nome. E o que a gente tem aqui, na verdade, são esses 3 valores previstos, mas a gente consegue ver que o espalhamento, né, desses resíduos a partir desses valores previstos, que é essa reta aqui, estão mais ou menos homogêneos, né? Você não tem, sei lá, todos os valores abaixo da linha azul, ou uma linha azul torta, ou nada assim. Então, isso aqui é um resíduo para quando você tem variáveis preditoras categóricas, isso aqui são resíduos que estão ok. Resumindo o que a gente viu até aqui, então, modelos lineares ajustam uma reta. Esse ajuste depende de valores numéricos, portanto, se você tem variável categórica, o modelo vai dar um jeito de transformar isso em valores numéricos, e ele faz isso por meio de uma matriz de contrastes. Então, você tem que saber que contraste você está usando para poder interpretar seus resultados e, claro, reportar esse contraste também nos seus artigos. E aí, se vocês pegam, inclusive, um artigo para revisar e a pessoa, né, o autor, a autora, não diz que contraste usou, né, vocês podem até pedir, por favor, informe o contraste para eu poder saber o que está acontecendo aqui nessa tabela de coeficientes. Por hoje é só, a gente volta com mais vídeos sobre regressão linear e modelos lineares daqui a alguns dias.